Olá, 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 paz de Cristo a todos. Estamos aqui mais uma vez. Temos certeza que vai ser bênção. Vai ser bênção. Porque daqui a pouco vai entrar aqui comigo o Dr. Fábio Damasceno. Ele é pastor e é psiquiatra, tá? É um cara top, né? Top. Para poder falar aqui de saúde mental de pastores, líderes no ambiente eclesiástico e, quem sabe, dizer alguma coisa para todos, não é? Quem sabe, né? Nós vamos aqui bater um papo com o Dr. Fábio Damasceno, que é um cara de Deus, certo? Um camarada de Deus e que nós cremos, não é? Que nós cremos que todo conhecimento é de grande importância. Você sabe que a ignorância dá poder ao diabo, né? O conhecimento liberta. Mandar um abraço aqui, pastor Rafael dos Santos, certo? Ao Guimarães, ao Fábio Júnior, tá? A Nádia, o pessoal que está entrando aqui, a Cleidiane, Rafael, Tailã, Barreto, Jackson Pereira, mandando um abraço aqui, né, para esse pessoal, Ana Paula, lá de Joinville, Rogério Duplat, a Marília Araújo, tá aí, ó, tá aí o Lima Filho de Coroatá, Maranhão, tá, o Cavalcante de Belo Jardim, Pernambuco, tá aí, a turma tá entrando aí, já vou chamar aqui o Dr. Fábio Damasceno. Eu não gosto de fazer live grande, demorada, não. 40 minutos, 45 minutos, é meu tempo de live aqui. Não faço lives gigantescas, não. A Leila Manuela, o pastor Elias, tá? Aí a Gabi do Rio Grande do Sul, a Amaral, a Cristiane Almeida. Aí, ó, o pessoal entrando aí, ó. O Marcelo de Sinop, Mato Grosso, já estive em Sinop, uma cidade pujante, tá? Everaldo Pereira. Tá aí a turma aí, ó. Esther Cristina, Coqueiral, Minas Gerais. Manuel Carlos da Costa, Lécio Ferreira, Odi Andrade. A turma tá chegando aí. Tá chegando, convida, porque o tema é muito importante. Eu vou falar sobre saúde mental de pastores e líderes no ambiente eclesiástico. Tá? Você lidera algum departamento da igreja, tem liderança sobre outras pessoas, né? Porque o pastor é uma liderança máxima, mas você também exerce uma liderança em um setor, né, da vida que você venha desempenhando aí uma função a nível do reino. E vai ser muito importante, eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito grande, vai ser uma contribuição, né, para todos vocês. Eu tenho aqui certeza absoluta. Vai ser bênção. Cadê aqui? Onde é que eu aperto aqui, minha madame? Para poder chamar ele. Qual desses aqui que eu não guardo nunca? É esse aqui? As duas carinhas. Cadê? Qual é? É esse aí? Aqui, editora central. Vamos lá. Aí, vamos ver. Cadê? Vamos ver aqui. Tá conectando. Olá! Olha o homem aí. Boa noite, pastor Silas. Tudo bom, querido? Opa, que bom, Fábio. Muito obrigado aí por você ceder esse seu tempo precioso para ajudar tantas pessoas. Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosíssimamente, né? Quer dizer, continue te abençoar, porque Deus já tem te abençoado, Amém. eu sei disso. Você, sua família, seu ministério, né? Deixa eu tirar aqui agora os comentários, porque senão fica no teu rosto. Cadê? Desativar comentários. Pronto. Aí fica melhor. Bem, nós estamos aí, Fábio, nesse processo ainda de pandemia, né? E de isolamentos, e onde a gente acompanha e verifica muitas doenças emocionais, muitos problemas emocionais, não só pelo pânico, não só por isolamentos. De maneira geral, eu vou começar com
com o geralzão. Que conselhos você pode dar para as pessoas nessa época, nesse tempo de pandemia, de incertezas e de medos? O que você pode dizer? Bom, primeiro, agradecer o convite, pastor. É uma honra estar com o irmão nessa live. E dizer assim, realmente é um tempo difícil, né? Não é uma coisa fácil, restrição do ir e vir, muitas coisas que as pessoas faziam que ajudavam no equilíbrio da saúde mental, né? Como caminhar, ver a natureza, travar um contato com familiares, ir na igreja, participar de eventos, elas foram restringidas nisso. Então, seja pela ameaça de uma doença que está aí fora, né, que tem a ideia de que pode matar e etc., seja pela restrição, o confinamento, o nível de estresse sobe muito. Então a gente precisa aprender a reorganizar a nossa vida. Na parte espiritual, psicológica, tem um ponto que é interessante, que é assim, sempre que a sua vida sofre alguma ameaça real, cai a ficha de que você é limitado, de que você é finito, de que você é mortal, e que a morte é certa, digamos, salvo naquele momento muito diferenciado da história da igreja, que vai ser o arrebatamento. Fora isso, ninguém fica para semente. Só que a gente leva a vida no dia a dia imaginando que isso vai acontecer muito depois. Mas quando ocorre um evento desse porte, tipo uma pandemia, esse tema da morte bate na lata, entendeu? Bate na boca do estômago. E aí a gente para pensar. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque a morte é forte, e a morte é radical, e ela, de alguma maneira, checa os nossos valores. Ela vai exigir que você repense a sua escala de valores. O que realmente tem muita importância, média importância e baixa importância. Então, muito crente estava aí batendo cabeça, correndo atrás, mas deixando as coisas de mais alta importância de lado e priorizando aquilo que é de média importância. Então, numa hora como essa, é aquietar a alma, reconectar com Deus, com a palavra de Deus e com a escala de valores do Senhor e dizer, não, o que é mais importante? O reino de Deus em primeiro lugar, a pessoa do Senhor, a minha saúde, a minha família. Então são as coisas mais preciosas que a gente tem. E aí, seguir, né, aprendendo as lições que o Senhor tem para a gente. Nesse tempo, Fábio, que a gente está vivendo, nós também verificamos que muitas pessoas elas deram muita atenção a notícias ruins, noticiários de televisão, comentários em redes sociais, sabe? As pessoas voltaram o seu ser, a sua mente, não é? Os seus sentidos para a questão do medo, do pânico. É aquilo, tudo que foge do controle do ser humano gera medo naturalmente. Fugiu do meu controle, certo, gera medo, não é? E aquilo que a gente sabe, o medo, em certas instâncias, é até saudável, porque é sinal de que você não é um translocado que faz qualquer coisa que vai até danificar seu corpo e macular sua vida. Mas a questão... Qual é o conselho, Fábio, que você dá para essas pessoas que vivem, tá, atrás de notícia ruim, com a mente focada no que não presta, ouvindo notícias só de morte, morreu mais um ficou doente, o outro piorou, sabe? Como é que a pessoa pode ler? Primeiro que isso é uma realidade, nós não estamos aqui para esconder, dizer que não é uma realidade isso tudo, você já deu a introdução aí. Mas isso é uma realidade, ok. Mas como encarar essa realidade diante dessas notícias? Sim, isso aí é um assunto muito interessante, porque a saúde mental ela tem a ver com um equilíbrio dinâmico.
né? Não é nada estático e a gente não tem o menor controle sobre as coisas fora de nós, a nossa volta no mundo. Deus é soberano, mas ele não é um intervenção. Então, o mundo tem lá seu ciclo. Então, o que a gente, como cristão, precisa é ter uma dieta saudável. Como a gente cuida para ter uma alimentação adequada, não comer carboidrato demais, e equilibrar, evitar o sal, o excesso de açúcar, também no lado psicológico e também no lado espiritual. O cidadão tem que se informar. Mas se ele fica num jornal atrás do outro, sobretudo naqueles televisivos que enfatizam a morte, tocam músicas fúnebres, ele vai se alimentar de lama, entendeu? Porque o mundo, ele, digamos, a mídia, ela vende quanto mais difícil é, mais complicada é, mais perigosa ou mais ameaçadora é a informação. Então, hoje, milhões de voos circularam no mundo, milhões de pessoas circularam em avião hoje, não teve nenhuma notícia. Por quê? Notícia boa não dá ibope. Ah, pousou um avião em segurança no Rio de Janeiro, não vai dar notícia. Mas se cair em Bombaim, na Índia, ou lá no Paquistão, vai ser notícia em todos os telejornais do mundo. Então, os cristãos precisam aprender a desenvolver um filtro, como que uma dieta do que se informa. Eu tenho que me informar, eu quero me manter informado, não alienado, mas se você cair de cabeça em tudo que é informação e com a avidez de tentar, através do conhecimento, da informação, prevenir as coisas, controlar as coisas, você está enganado. Porque, na verdade, só o Senhor é Deus. Ele é quem tem o domínio pleno das coisas. Eu estou aqui falando, conversando, você que está chegando agora, com o doutor Fábio Damasceno, que é um médico psiquiatra, um pastor evangélico. E eu vejo uma coisa, Fábio, há muito preconceito no mundo evangélico de buscar ajuda de um psiquiatra. Já foi mais forte com um psicólogo. Diminuiu um pouco, mas com psiquiatra, porque há uma ideia de que quem procura psiquiatra é maluco, sabe? É uma ideia totalmente equivocada. Eu vou contar uma experiência. Uma vez, na minha vida, que eu vinha debaixo de muito estresse, te procurei, fui no teu consultório, e quando eu estava na sala de espera, que você estava atendendo uma pessoa, aí entrou uma senhora e disse assim, Pastor Malafaia? Aí eu falei, sim. O que é que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, assim, eu nunca te contei isso. Eu já contei em mensagem, mas para você eu não contei. Aí eu disse assim, eu acho que é o mesmo que a senhora. Eu vim para ser atendido pelo doutor Fábio Damasceno. Mas o senhor aqui... Aí eu estava muito estressado, eu contei até 3, porque senão eu vim aqui comprar banana, comprar laranja, sabe? Quase, mas eu tive que me segurar, sabe? Mas o que eu achei interessante foi o espanto da irmã em me ver na sala de atendimento de um médico psiquiatra. Aí eu cheguei, isso já tem alguns anos atrás, eu cheguei, você falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou dormindo mal, estou dormindo muito pouco e estou me sentindo assim, agitado, estressado. Aí você falou, olha, você toma aqui esse calmante aqui uma semana. Depois, só para regularizar teu sono, depois para. Eu nunca me esqueci disso. Mas no mundo evangélico, há muito preconceito de se buscar ajuda. Já foi mais para psicólogo, caiu um pouco, tá? Mas para psiquiatra continua. O que você pode dizer para as pessoas entenderem? Porque a ideia é de que quem busca o médico psiquiatra deve ser um parafuso frouxo, como eu falo. As pessoas não têm noção. E eu acho que seria importante, porque muita gente
né, eu digo, né, um psicólogo não tem autoridade para terapia medicamentosa, só psicoterapia. E muitas vezes a situação emocional, mental de uma pessoa é necessário uma terapia medicamentosa. E isso quem faz é o psiquiatra. Eu gostaria que você desse uma palavra para os nossos irmãos. Você é pastor e psiquiatra. Então, atende ser humano. E ser cristão não deixou de ser humano. Esse é que eu verifico que as pessoas querem só usar uma questão do ser espiritual. Esquece que é um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Ok. Então, os crentes se permitem buscar ajuda médica quando é no cardiologista, hipertensão, diabetes, doença nos ossos. Mas parece que daqui para cima, toda doença ou é neurologista ou é espiritual, ou é demônio. Ou é o lado espiritual ou vai no neurologista. Mas não, o homem é homem, nós somos humanos também daqui para cima. O neurologista vai tratar de tumor no cérebro, acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, demências, coisas desse tipo. O psiquiatra vai tratar de depressão, ansiedade, fobia, transtornos psicóticos, esquizofrenia, transtorno de humor, euforia exagerada, transtorno de drogas, compulsões, como compulsão por jogo, por drogas, etc. Então, hoje as pessoas sofrem muito de pânico, síndrome do pânico, sofrem muito de depressão. Por exemplo, o crente pensa assim, eu sou servo de Deus. Como servo do Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, se eu sou um vaso do Todo-Poderoso, eu posso me desgastar em excesso, que ele vai me renovar. Ora, se o cara continuar assim, com o tempo ele vai pifar, vai entrar num burnout, que é uma síndrome de cansaço extremo, onde o indivíduo fica deprimido, onde o indivíduo não tem mais paciência com nada nem com ninguém, né? Pensa em morrer. Então, entra no burnout por quê? Senhor, tu és o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Mas se você não se alimentar, você vai ficar subnutrido. Se não se alimentar, vai ficar desnutrido. Vai morrer. Então, o Senhor deu uma parte do cuidado da vida que compete a nós e uma parte a Ele. Então, os crentes têm o direito, o dever de cuidar da saúde, de ir no dentista, de levar o filho no pediatra, vacinar as crianças, se alimentar bem. Então, tudo isso é legítimo. A doença mental existe. Não é uma doença... Porque o que havia, Silas? No século XVI, século XV, a medicina era muito incipiente. Então, era considerada doença mental, tudo era espiritual, tudo era demônio. No século XX, no meio médico, era tudo puramente mental. Então, entra a psicologia e diz, não, o lado psicológico tem importância. Os crentes que são mais abertos para o fogo pentecostal entendem a parte dos demônios. Então, pensa, não, na verdade, tudo é demônio. Não. Como você falou bem, tem essas três partes. O biológico, o psicológico e o espiritual. Então, os demônios podem entrar, mas o cansaço, mágoa, ressentimento, esgotamento também, e o cansaço físico. A doença mental ela também tem uma característica genético-familiar. História de depressão no pai, no avô, no titio, na titia. O indivíduo, às vezes, herda aquela predisposição. Aí passou por um estresse, aquele negócio transborda, ele faz um quadro depressivo. Então precisa da ajuda médica, e é uma ajuda legítima, tão legítima quanto ir no dentista. Eu estava observando uma coisa, Fábio, do seguinte, a depressão, falando aí, você falou da depressão, que é uma das mais terríveis doenças, né, da humanidade, ela é uma doença que mostra
alguns sintomas espirituais, mas não são espirituais. Como, por exemplo, a pessoa perde o desejo de orar, não quer ler a Bíblia, não quer ir para a igreja, desânimo. Então, as pessoas pensam que isso é espiritual, quando, na verdade, esses sintomas que parecem ser espirituais, mas não são, é de um quadro depressivo, né? E a família está se desviando, está esfriando na fé, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo para ir à igreja, está desanimado. Então, esses sintomas dessa doença que apresentam sintomas com similitudes de questões de frieza espiritual, e muitas vezes, se uma pessoa recebesse um tratamento, ela sairia desse quadro. O que você pode me dizer, então, Fábio, dessa doença terrível que atinge... Porque é aquilo que você falou, o cristão admite ter problemas de coração, ter problema nos olhos, ter problema nos ossos, ter problema no fígado, ter problema no estômago. Mas se for doenças emocionais e mentais, joga para o espiritual, quando, na verdade, faz parte do ser e que, se ele tratasse, seria curado. O que você pode me dizer para essas pessoas? Como é que ela pode observar se, de fato, a depressão é apenas um desânimo momentâneo? Ou apenas uma angústia momentânea? Como é que a gente pode, de maneira assim, bem simples, porque isso é um assunto muito grande, como é que a pessoa pode, pelo menos, ter uma percepção mínima se de fato é um quadro depressivo ou é um desânimo por algum momento da vida? Tá. Então, a primeira ideia é tentar colocar que existem dois fenômenos diferentes, que são a tristeza, o luto, a frustração, a lamentação, a dor numa perda e a depressão. São coisas distintas. Então, é normal o cristão viver uma tristeza, ficar abatido, se frustrar, viver um luto. Isso é normal e é saudável. Lamentar é saudável. O que não é saudável, do ponto de vista cristão e espiritual, é murmurar. Mas na Bíblia você tem o livro de Lamentações de Jeremias. O povo de Israel estava no cativeiro, Jerusalém tinha caído sob domínio de Nabucodonosor, miséria, fome, desgraça, o juízo do Senhor. E o profeta lamentava. Não houve pecado nisso. Agora, então, a tristeza e a lamentação são normais. O que é a depressão? É uma tristeza que se excede. Digamos, eu tive uma perda deste tamanho e a minha resposta é deste tamanho. Aquela minha perda deveria ser superada em 1 semana, 10 dias, mas já tem 3 meses. Então, a desproporção na resposta fala possivelmente de uma depressão. O prazo, né? Natural, uma mãe perdeu um filho, fica triste 3 meses, 6 meses, 1 ano depois lembra o aniversário dele, passou o primeiro Natal. É natural ficar triste. Agora, 3 anos depois ela não faz mais nada, não volta a trabalhar, 2 anos depois a vida dela estacionou, isso é uma depressão. Então, o que chama a atenção da depressão é que ela é muito rígida, né? No sentido de que não cede facilmente, e a pessoa perde o prazer da vida, e a pessoa faz tudo por um senso de dever, de obrigação. Então, as mínimas coisas que ela tinha prazer, ela não tem prazer. E isso se estende ao longo do tempo, né? Coisas boas, coisas agradáveis acontecem, ela não consegue mais responder aquilo com alegria, com satisfação. E, claro, as depressões mais graves, o indivíduo fica na cama, não quer nem tomar banho, não quer se alimentar, só pensa em morrer. É um sofrimento muito grande. E é um sofrimento muito profundo. Muito profundo. Agora, também uma outra coisa, aproveitando aqui, como eu estou dizendo, nós estamos aqui com o doutor Fábio Damasceno, que é pastor e psiquiatra. Uma outra questão que eu vejo no mundo da igreja, do mundo evangélico, e também até fora, de que a pessoa que tem um problema mental é maluco. Você já viu essa ideia de que se a pessoa tem um problema mental é maluco. Então, se ele é um maluco, ele é um alienado.
ele não presta para a vida. Ele é uma pessoa fora totalmente da curva e acabou. E nós sabemos que a questão não é essa. Eu vi um filme do Prêmio Nobel de Economia, né? Professor de Harvard, né? Que o camarada tinha esquizofrenia, mas controlou a enfermidade e era um gênio. O que você pode dizer para essas pessoas que muitas vezes, por pura falta de conhecimento, têm um preconceito desgraçado por alguém que tem algum problema mental e não é um lesado totalmente social? Como é que você pode dizer isso para poder orientar nosso público e nosso povo sobre isso? Certo. Então, realmente, os transtornos mentais, eles têm um espectro muito grande de diferentes enfermidades, diferentes tipos de transtornos, né? E, hoje em dia, eles são tratáveis, né? E respondem bem, o indivíduo tem depressão, melhora, sai daquele quadro. Então, esse exemplo, né, desse professor de Harvard, tem um filme, né, Uma Mente Brilhante, Isso. que é muito interessante, e era um caso de esquizofrenia, mas que ele resistia ao tratamento. Depois a esposa foi ajudando, ele engrenou no tratamento, e ele teve uma tese matemática, econômica, e até ganhou o prêmio Nobel por isso. Mas existem outros transtornos que, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, chama a sigla TOC, né, T de transtorno, O de obsessivo compulsivo. O indivíduo tem umas cismas, uns hábitos, né, de conferir, de checar, ou tem, nessa coisa da pandemia, o cara não quer encostar em nada, porque o vírus, a bactéria, aquela coisa toda. Então o indivíduo sofre muito com essas ideias, tem uma restrição, estabelece uma restrição enorme na vida, e é um transtorno completamente tratável. Nunca o indivíduo sai da realidade, não fica doido, não tem surto psicótico nem nada, e é tratável, e a pessoa pode melhorar e ter uma vida normal, né? Então a maioria dos transtornos que se trata hoje, transtorno de ansiedade, fobia, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, a maioria dos transtornos são tratáveis e a pessoa pode melhorar muito. E ter uma vida normal, Normal. Tranquilamente. Bem, como é o indivíduo que trata de hipertensão e tem uma vida normal, né? Toma alguns cuidados de dieta e tal. Perfeito. Bem, uma vez, doutor Fábio, um pastor, eu sabia que ele estava com um problema, né, emocional, ele precisava fazer uma terapia para resolver uma questão da sua vida de criação, uma questão histórica. Aí esse pastor virou para mim e disse assim: mas e se alguém me vê lá no consultório, como é que eu fico? Eu olhei para ele e contei a historinha que eu contei ainda há pouco aqui, que eu estava no teu consultório. Eu falei: cara, você está preocupado com a opinião dos outros ou com a sua vida? Você está preocupado com o preconceito dos outros ou você quer melhorar? Então, eu verifico resistência em líderes evangélicos de buscarem tratamentos como se fossem super-homens. E eu tenho visto alguns resultados lamentáveis até de suicídio de pastores. Que nós... É uma coisa que nunca teve tanta força como nesses últimos 3 anos a gente receber notícias que nos deixam assim profundamente tristes, não é? De ministros do evangelho. Nós estamos aqui para jogar sujeira debaixo do tapete, estamos para falar da realidade, né? Mas a importância, Fábio, desses líderes, desses pastores terem saúde mental, saúde emocional, até para lidar com ovelhas. Que palavra você pode dar para essa gente que pensa que porque tem uma liderança espiritual, porque conhece a palavra de Deus, porque prega para os outros, porque ajuda a curar outros e se acha autoimune? Quer dizer, eu tenho imunidade. Isso aí não me alcança. Depressão não me alcança. Desistir da vida não me alcança. Que palavra, que conselho você pode dar para essa gente?
Na verdade, né, todos os líderes precisam admitir que tem limites, que precisam equacionar a questão de trabalho, descanso e lazer, porque a liderança sempre exige muito, tem uma sobrecarga, porque se o indivíduo trabalha e não descansa o suficiente, ele vai colocar a saúde dele em perigo. Pode refletir na parte física, como hipertensão, ou gastrite, outros distúrbios, e pode refletir na parte mental, o estresse, e o estresse produzir uma depressão. E então os pastores precisam buscar equilibrar a sua vida preventivamente. Agora, não conseguiu, entrou num quadro de depressão, precisa buscar ajuda médica, né? Procurar uma avaliação médica ou uma ajuda psicológica e muitas vezes, no caso da depressão, necessariamente tem que tomar medicação para sair daquele buraco. E a pessoa às vezes tem uma certeza que com ela não vai acontecer. É a mesma coisa em relação ao pecado. O indivíduo tem certeza, alguém diz, olha, prudência, cuidado com essa mulher, fala para um homem. Uma mulher fala para o homem, fulana, aí ele diz, não, eu de jeito... Quanto mais ele se acha, maior o risco. Se ele diz, epa, peraí, vamos ser prudentes, né? Seja em qualquer área do pecado. Então, na área da enfermidade também, na área das limitações humanas também. Então, você que é pastor, que passa por problemas e fica com dificuldade de pedir ajuda porque acha que os outros vão criticar, é lícito você ir no cardiologista. Você diz, eu vou no médico. Então, não precisa expor. Mas assume que você precisa de ajuda, que você está triste, que você está desanimado, que você está querendo sair fora de tudo, né? Por exemplo, tem crente pedindo a Deus para morrer. O crente não tem coragem de se suicidar por causa do temor do Senhor, mas diz para Deus todos os dias, Deus, me leva que eu não aguento mais. Então, essa pessoa cujo desejo maior na vida é ir embora, isso não é saudável. Não é a mesma coisa que Paulo estava vivendo. Eu quero ir. Ele estava na plenitude. Mas eu quero ficar. Se ficar, vai dar mais fruto para vocês, então eu fico. Paulo estava na bênção, na unção do Espírito. Mas os crentes que desejam a morte como única saída não estão saudáveis. Então, precisa de ajuda, seja crente, seja líder. Como é que você atribui, o que você pode dizer sobre suicídio de pastores? O que você pode atribuir? Como é que um pastor que prega, que ensina, que fala de vida, como é que ele chega num nível desse? Sabe por quê eu estou falando isso aqui, Fábio? Porque a gente não sabe quem é que está nos acompanhando e quem é que pode estar num processo para ser levado a isso e com a direção de Deus, do seu Espírito e a graça de Deus, e estamos aqui, né, debaixo do temor do Senhor, a gente pode dar, não é, você que está aqui como um médico, como um pastor, dar uma orientação e livrar uma pessoa de uma coisa louca. Como é que você vê isso? Na verdade, o povo tem uma ideia idealizada a respeito dos pastores, né? Homens e mulheres de Deus, ungidos, com autoridade espiritual, com uma preparação, né? E uma liderança. Então essa pessoa ela assume um lugar de destaque, né? Este lugar de destaque, foi Deus que a colocou, é um lugar diferenciado, né? O povo tende a idealizar essa pessoa, tende a colocar uns pedestais a mais. Quanto mais alto o pedestal, mais distante da realidade aquela pessoa está, quanto mais idealização, maior o risco, né? Então, os pastores, eles podem adoecer e
podem, no seu adoecimento, chegar a pensar no suicídio. Porque a doença mental existe, o indivíduo, enquanto vai entrando, às vezes ele não vê que está adoecendo, o seu familiar vê e fala, mas ele resiste a receber ajuda, e a mente vai distorcendo os fatos a ponto dele ter certeza de que o único jeito é ele acabar com a vida. A gente vê, por exemplo, na história de Paulo, não tem nada a ver com suicídio, mas essa coisa de idealizar, né? Paulo foi pregar o evangelho em Listra, se não me engano, e lá o Senhor usou para curar um coxo. E naquela que ele curou o coxo, o povo falou, os deuses desceram até nós. Em língua licaônica queriam sacrificar touros e juntou a multidão e eles disseram, calma, alto lá, não. Nós somos humanos. O Eterno é que nos mandou, o Altíssimo, em nome de Jesus é que nós curamos, e impediu que aqueles homens sacrificassem. Porque naquele momento eles estavam considerando que Paulo e Barnabé, Silas, deuses, o Barnabé. É. Aí, como o povo não pôde sacrificar, vieram os judeus de outra cidade lá, invejosos, pegaram a mesma multidão e mobilizaram para apedrejar Paulo. Então, a gente vê, o líder muitas vezes está num lugar difícil, ele precisa se aconselhar, precisa trocar, pedir ajuda, seja para um outro pastor, ou um bispo, um líder que esteja acima, ou procurar uma ajuda médica, procurar uma ajuda terapêutica, né? Precisa se tratar. É tão legítimo se tratar na área da doença mental como do diabetes. Fazer dieta. Nós encontramos na Bíblia, e quem disse isso foi Jesus. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Jesus não excluiu o papel do conhecimento, da medicina na vida do ser humano. Então, os sãos, Jesus, senhores, Jesus, não foi nem Paulo, nem Pedro, nem João, foi Jesus que disse que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então, não queira ser Superman, não queira fingir que não está atravessando algum túnel de angústia profunda, de problemas emocionais e corra para pedir ajuda. Eu quero dizer aqui em alto e bom som, Dr. Fábio Damasceno, psiquiatra, médico, pastor, né? Um médico psiquiatra, já tratou da minha esposa em situações terríveis, e se não fosse isso, a coisa ia ser levada para níveis que eu não sei nem onde a gente podia chegar. Eu já procurei ajuda do Dr. Fábio Damasceno por níveis de estresse altíssimos. Então, vamos deixar de bobagem, de preconceito tolo, porque a sua vida terrena, você não chegou no céu. O Senhor quer que você tenha vida abundante aqui na terra. E vida abundante passa pela sua vida biológica, psicológica, sociológica e espiritual. Então, eu sou um camarada, Fábio, disciplinado em fazer check-up. Eu sou disciplinado em fazer como homem, né, o exame de toque depois de 40 anos. Eu sou um cara disciplinado nesse negócio, porque eu sou ser humano. Nós temos que entender que nós temos um Deus que opera milagres. Daqui a pouco eu vou pedir o médico psiquiatra, que é pastor, para orar. Ele não vai falar de medicina, ele vai orar, porque nós cremos num Deus que opera milagres e que cura. Certo? E cura de qualquer enfermidade, mas tem um dado. Se o Senhor não me curar de um problema do coração, eu tenho que correr para o cardiologista. Se o Senhor não me curar de um problema na coluna, eu tenho que correr, tenho que ir depressa para o especialista. Se o Senhor não me curar de um problema gástrico, eu tenho que ir no gastroenterologista. Se eu estou com um problema grave no ouvido, nariz e garganta, eu vou ter que ir no otorrinolaringologista, gente.
E se você tem algum problema na área emocional, psicológica, você tem que buscar um psiquiatra. Muitas vezes você tem que tomar um remédio, né? Ou então uma terapia, né? Não medicamentosa, psicológica, mas tem que se buscar. Então, essa nossa conversa aqui nesse tempo, eu quero agradecer o seu preciosíssimo tempo, né? Dr. Fábio Damasceno é médico aqui no estado do Rio de Janeiro, atende em Niterói, de uma agenda complicadíssima para atendimento, já que existe uma demanda muito grande, e eu quero agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente, e vou pedir, Fábio, para você fazer uma oração, quem sabe agora aqui nesse lugar. Gente que está depressiva, Jesus pode curar. Gente que está com problema mental, Jesus pode curar. Ele é o Senhor. Não há nenhuma enfermidade cujo nome seja maior do que o nome de Jesus. Então, nós cremos na cura e no milagre. E por isso que nós falamos com Deus. Não vamos deixar de recorrer a Deus. E se Deus não quiser curar, eu fico com Jesus. Os médicos, né? Os sãos, né? Não precisam de médicos, mas os doentes. Então, eu tenho que correr para o médico. Eu gostaria que você fizesse umas considerações finais e levantasse aí uma oração. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com o pastor Silas, de compartilhar essa live, e acho que o assunto é muito oportuno, né? Este mês de setembro, que está encerrando, ele é o mês amarelo, é o setembro amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio, né? E no mundo inteiro se faz esse trabalho de prevenção do suicídio. E o suicídio é preventivo. É possível prevenir, né? Quando se tem a ajuda, o apoio, a orientação, o tratamento adequado, o indivíduo sai daquilo, depois para de pensar naquilo. Então, graças a Deus, muito oportuna essa live, eu agradeço a oportunidade de participar. Agora, acima de tudo, a nossa fé, a nossa confiança, é lícito usar a ciência, todos os recursos da ciência. Estamos aqui nessa live online, todos os recursos da ciência. Mas em Cristo estão escondidos todos os tesouros da verdadeira sabedoria, da verdadeira ciência. Então a nossa fé e esperança está no Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Porque é bom poder confiar em Ti. Sim, Senhor. Bom é saber que o Senhor deu inteligência, entendimento, conhecimento para o homem, e nós queremos Te dar graças por isso. Senhor. Mas a nossa esperança, a nossa fé está no nome de Jesus Cristo. Este nome que é sobre todo nome. Porque neste nome há poder. Porque no sangue de Cristo há perdão dos pecados. Porque Jesus levou as nossas dores e enfermidades, rompeu a morte e está vivo para nos ajudar. Amém. Então eu oro por essa pessoa que está online, que está nos vendo, por este familiar que já perdeu a esperança, que está abatido. Eu oro em nome de Jesus, para que a unção do Senhor, o toque do Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Que o Senhor ordene anjos para ir lá, e impor as mãos e tocar e sarar, e ordenar a libertação. E se há que fazer tratamento, que o Senhor conduza essa pessoa, encontre um apoio, uma orientação profissional competente e ela consiga superar os seus problemas. Nós te pedimos um milagre, Senhor. Assim seja. E também pedimos a tua bênção para as providências humanas que precisaremos tomar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Fábio, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Continue te usando. Amém. Você que está aqui nos acompanhando, o Senhor te guarde. Aceite essas orientações. Vai ficar aqui no Instagram essa live. Que Deus livre você e a tua casa dessa pandemia. Esse espírito de morte seja repreendido do país, do Brasil. E que venham tempos de bênção, de prosperidade para você e para a nação brasileira. Muito obrigado, Fábio. Amém. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Grande obrigado, abraço. pastor.
Um abraço também.